hoje no 14º capítulo, na primeira parte dele, honrar pai e mãe. É tão interessante notar que o codificador, ao colocar os ensinos do Cristo em ordem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele, obviamente, altamente inspirado, ele faz exatamente o seguinte: ele vai trabalhar com, inicialmente, o capítulo 11º, que ele coloca numa sequência, amar ao próximo, o capítulo 12º, amar os vossos inimigos, e o capítulo 14º, honrar ou amar pai e mãe. É interessante notar que, se você abrir o índice do Evangelho, você vai encontrar apenas esses 3 capítulos que se referem especificamente à condição, claro que não é no texto, né? No contexto, estou dizendo do texto, do título, se referem aos aspectos do amor, ou seja, ao próximo, até aos inimigos, e honrar, ou seja, amar pais e mães. É tão incrível isso também, que se nós formos buscar no Decálogo de Moisés, considerado o primeiro índice de reforma íntima do mundo, né? Se nós olharmos, o primeiro código de reforma íntima do mundo vem com Moisés, que é considerada a primeira revelação personificada nele, a segunda seria personificada no Cristo e a terceira personificada em ninguém, que é o Espiritismo, né? Ou seja, que é uma doutrina dos Espíritos e não dos Espíritas. Graças a Deus. Aí, é porque às vezes nós somos um pouco complicadinhos, na verdade, e aí, sendo dos Espíritos, não está personificado em ninguém. Mas no Decálogo, que, como já nos referimos como o primeiro código de reforma íntima no mundo, você tem praticamente de 1 a 10, excluindo apenas o 4º e o 5º mandamento, você tem não, 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 é tudo não. Né? Não matarás, não roubarás, não faça isso, não faça aquilo. Com exceção do 4º, que diz que nós temos que preservar, né, santificar o dia do sábado, e é uma beleza, porque no meio de um feriado, com a chuva que está caindo, todos nós estamos aqui, é querer realmente se evangelizar mesmo. E no 5º, é o único mandamento que tem bônus. Além de não ser algo que é negativo, né? A neurolinguística, inclusive, informa, né, que você fica não, 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 é uma coisa totalmente contrária à educação. Necessária para um povo de 3.200, 3.300 anos atrás. Não é verdade? Completamente encaixado para uma época. Mas é o único mandamento que tem bônus, é o 5º, que é este aqui: honra teu pai e a tua mãe. Para que, olha o bônus, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Fantástico, não? Dada a importância. Não é verdade? Dada a importância em relação. Porque, por mais problemáticos que eles possam ter sido, que às vezes a gente não teve o que queria, mas, com certeza, a grande maioria deu o que podia, não é? Obviamente, com as distorções claras que todo processo humano possa acontecer, que a gente tem que considerar, não é? Nesses alguns aspectos aqui nós vamos abordar em relação à questão de responsabilidades, mas um dos aspectos que nos toca diretamente é a condição da piedade filial, né? No honrai a vosso pai e a vossa mãe. A piedade na condição mais ampla, não é de ser apenas piedoso, mas na relação da que nós temos com pais ou pais e mães, no sentido mais amplo da palavra, de relacionar-se positivamente, né? De receber as instruções de uma maneira humilde e tudo aquilo que é proposto. E, finalmente, a questão de honrar vai encerrar um dever a mais para com os pais. Então, tanto isso é sério que, se nós formos estudar na Revista Espírita de 1865, especificamente em agosto de 1865, na Revista Espírita, Lacordaire, que foi o Jean-Baptiste Henri Lacordaire, que viveu nesse período de 1802 a 1861, 4 anos depois, exatamente em agosto, ele vai mandar uma mensagem, não é, desencarnado, 4 anos depois, para Kardec, que insere a sua mensagem
na Revista Espírita de agosto de 1865, cujo título é A Chave do Céu. E Lacordaire, que foi um eclesiástico, um teólogo e também, por incrível que pareça, no período da sua existência, um ativista político, ele traz na mensagem, uma mensagem belíssima, repetindo, A Chave do Céu é o título, ele faz uma recomendação a respeito da nossa relação para com o próximo. Para quem usar da caridade? E ele ele elenca 5 itens importantes. Ele coloca o primeiro, para com a família. Esposa e filhos, marido e filhos, evidentemente. O próximo, mais próximo. Não é verdade? Que Chico Xavier nos ensinou dizendo o seguinte: Deus é tão bom, que ele não faz com que a gente reencarne num grupo de 5 e 6 pessoas para que nós possamos exercitar o amor só com 5 ou 6 pessoas. Não precisa chegar amando a vizinhança inteira. Não é verdade? Não precisa chegar amando a vizinhança inteira. Deus sabe o que faz, nos coloca naquele grupo para a gente exercitar relacionamento, até porque reencarnação é isso. Reencarnação, sinônimo de reencarnação, é exercício de relacionar-se bem para consigo mesmo e para com o semelhante. Tem uns ainda aí distorcidos que dizem que reencarna-se para pagar ou para sofrer. Fujam dessas criaturas, porque isso não faz o menor sentido para quem nos ama integralmente. Não é verdade? Quem disse isso? Jesus. Sempre levando as criaturas ao raciocínio, questionando, né? Fazendo um trabalho de responder a uma pergunta com a outra pergunta. Que Sócrates usaria muito esse estilo, é um estilo socrático, que Kardec usou no Livro dos Espíritos, entre outros, que esse estilo é de responder perguntas com outra pergunta. E aí Jesus questiona para os indivíduos da época, para aquilo que os indivíduos tinham de relacionamento mais próximo. Quem dentre vós, se o filho pedisse um pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Não é fantástico? Simplesmente fantástico. Eu vi uma coisa, é água, porque eu vi assim aquela cor escura, eu falei assim, ela está me trazendo veneno. Bom, então faz todo sentido que, não é? Dentro da família é o próximo mais próximo, a gente tem que fazer caridade com o próximo mais próximo. Segundo, que ele recomenda os pais. Os pais. O terceiro, os irmãos. O quarto, os amigos do coração. E o quinto, os pobres, começando pelos mais miseráveis. Lamentavelmente, às vezes nos equivocamos e invertemos isso. Não quer dizer que só faça para o primeiro. Todos os itens estão contemplados. O que não se pode é inverter, não é fato? Fazer caridade para o miserável e dentro do lar, esquecer de que esta função é primordial no relacionar-se bem, com respeito, etc. E segundo, ele coloca os pais. Uma vez que se constituiu uma família, os pais não estão isentos, como os demais detalhes, né, os demais itens mencionados por Lacordaire, também não se isentam. Por isso, a necessidade de termos a responsabilidade nessa condição da piedade filial, que é respeito, acima de tudo. Respeito àqueles que, apesar de distorções que encontramos, né, e às vezes muito sérias, vale só lembrar que eles nos deram a oportunidade de estarmos no planeta, na presente existência. Independente daqueles que, por vezes, diante da paternidade ou da maternidade, não tenham ainda madureza suficiente para entender este valor na vida da própria criatura e faltam com responsabilidades básicas. Independente disso, né? Eles nos deram a oportunidade de estarmos na presente existência. Já não é um ponto para agradecer a quem quer que seja,
Porque é óbvio, se você for em qualquer consultório de psicologia, for tratar com... É raro os casos onde, quando o psicólogo questione a pessoa, o paciente, a respeito de que... Peça, aliás, não questione, peça para que o paciente fale dele mesmo. Via de regra, o paciente fala 2, 3 minutos, 5 no máximo, a respeito dele e vai direto para falar da mãe ou do pai. Mas a consulta não é com a mãe ou o pai, é com aquela pessoa. Por quê? Claro, é uma relação muito forte. E, claro, no nível evolutivo que nós nos encontramos, nós não temos, então, uma capacitação de que todos esses aspectos que envolvem os valores do espírito estejam plenamente exercitados para que nós tenhamos no relacionamento uma condição de espírito superior, não é verdade? Isso também não quer dizer que a gente vai deixar o barco correr sem que tenha leme, mas esta é uma realidade. Então, seja de uma maneira ou de outra, não é? É interessante em relação a essa questão do respeito, né? Muitas vezes se levanta as tabuletas a respeito do direito do aborto de A, de B, de C. Mas é incrível também notar, né, sem aqui a crítica direta, mas é uma constatação, é incrível notar que o indivíduo que levante a tabuleta fazendo então um reforço a esta questão, esquece de que a mãe dele também teve esse direito. Não é verdade? Então, seja de que maneira for, de que forma a situação se apresentar, os traumas que estiverem vinculados na criatura por essa questão, eles merecem respeito, não é verdade? Ou mais do que isso, merecem as nossas atenções, desde que elas sejam possíveis no aspecto direto, ainda mais, a nossa submissão, não é humilhação, é na questão do aprendizado, do nível de estarmos, até porque é ceder, é estar de acordo voluntariamente, ter atitude benevolente em relação à criatura, que nem sempre detém os conhecimentos e as capacitações que acabaram por nos fornecer. Que não tiveram, de repente, a oportunidade dos bancos escolares, foram educados de maneira, às vezes, muito dura, muito difícil. Né? A minha geração ainda pegou uma rebarba muito importante de que educação estava vinculada a espancamentos, a surras nas crianças. Eram conversas das senhoras reunidas em sala de visitas de que, de repente, aplicar uma boa surra fazia parte da metodologia educativa da criatura. Né? E, às vezes mesmo, eu presenciei como criança, coisa que não faz muito tempo, aí eu presenciei como criança, estando, claro, como uma verdadeira estátua em sala de visita de terceiros, porque você entrava e ficava, você não era criança, você era estátua. Né? Na casa dos outros você era estátua para tudo, mesmo que você estivesse morrendo de sede, não se pedia água, e se fosse oferecido você deveria recusar. Então você imagina a situação. Enfim, mas a senhora tinha lá 2 crianças, né, minhas amiguinhas, mas como estavam na casa delas, ou estavam assim agitadas, e ela pede então, em frente das visitas todas, como se nós estivéssemos na visita, né, pede licença, diz assim: eu vou educar os meus filhos. Pá, pá! E saiu esbofeteando os 2 lá, enfim, na frente deles. E o que, com todo o amparo das criaturas, porque o nível de compreensão, a relação, aquilo que tiveram, não é porque a gente vai baixar a cabeça, né, colocar a condição de capacho frente aos outros, mas a gente tem que ver o que tiveram, quais foram as influências, a situação como um todo. Então, uma vez alcançando a maturidade, que é a nossa situação, é analisar as criaturas, as situações, aquilo que eles se envolveram de outra maneira, sim ou não? Senão porque sendo cruel para com os outros, é exercitar a crueldade em nós mesmos, porque nós projetamos nos outros aquilo que nós
temos em nós e fazemos consciente ou inconscientemente. O outro sempre será reflexo dos aspectos positivos ou negativos que eu tenha em mim. Mesmo que eles, claro, essa projeção não precisa ser consciente. Ela se dá muito, inclusive, inconscientemente, através dos gatilhos que o outro dispara em mim. Não é que eu faça essa relação. Tanto é que você já teve oportunidade. Se tem alguém aqui que nunca se apaixonou, ainda não passou por isso. Mas quando você se apaixona, nós temos um elemento aí que talvez não tenha ainda passado por isso. Mas há de ser. O fato é que, qual é a projeção no outro? Tudo aquilo que te é positivo. Não é? Tudo que te é durante certo período de tempo. Porque a química cerebral, depois de 36 a 40 meses, conhecida há mais de 100 anos, isso que estamos colocando, vai se normalizar a partir do 36º, do 40º mês, e aí a coisa vai ladeira abaixo. Né? Porque, claro, senão você morre de tanta paixão. Né? Você não come, não dorme, não bebe, etc. Você vive a outra criatura. Então ela tem um pico, e o que sustenta isso, evidentemente, para que a coisa não degringole é se existe sentimento real, se existe amor. Não é? Porque se bateu aqui, vai entrar na fase de você me usou, você me enganou, passei de ser objeto nas suas mãos, etc. Mas estava adorando ser tudo isso enquanto estava nesse estágio. Né? Mas, enfim, é esse aspecto, é um aspecto de projeção. Depois a gente começa a ver a criatura, e determinados gatilhos nela são situações, às vezes, não resolvidas em nós. Necessitando ser exercitadas ainda, e é o aspecto que nós vamos destacar, não é verdade? Por isso que outro aspecto é condescendência para com eles, que significa subordinação. Nada de humilhação, subordinação, humildade, estando passando... Tem um processo de dependência, não dá para não ser insubordinado, não é verdade? Há um processo de dependência. Docilidade, aceitar aquilo que é colocado, não é, de uma maneira mais fácil. Mas tudo isso significa o seguinte, é caridade. Fazer caridade da porta da rua para fora é facílimo, não é? Principalmente quando o indivíduo, para quem está se dirigindo ao que se chama de caridade, estiver num degrau abaixo. Porque às vezes é muito difícil fazer para o degrau acima. Por isso que Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz assim, oremos por aqueles que detêm a coroa de fogo do poder sobre as suas cabeças. Porque se essas criaturas que detêm a coroa de fogo, que é de fogo, porque é responsabilidade sobre milhões, tem até de bilhões, né? De bilhão. É responsabilidade sobre milhões. Quando esse cara erra grosseiramente, quem é que paga? Não é verdade? Percebe como caridade não é um processo daqui para baixo. Ele é amplo. E se não exercitado com aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui, da porta da rua de casa para fora é fácil. Na casa espírita, então, é uma beleza. Você não mora com essas pessoas. Você não convive. Não é? Você não convive. Você vive alguns momentos. Então, por isso que você entra, as pessoas geralmente olham para você assim, olá. Nossa. Ótimo. Não pensemos que isso é negativo, ao contrário. Porque o tirano ou a tirana de casa, que vem aqui e toma esse refrigério, vai minimizando a condição da tirania com o passar do tempo. Não significa não encarnação. Ok? Não nos iludamos. Mas vai minimizando, porque o trabalho de Deus ele faz de uma maneira sutil. O Senhor não agride consciências. Ele é sutil. Quando a gente vai ver as coisas, né, estão mais aplainadas, porque Ele nos ama integralmente, então Ele respeita o nosso tempo. Por isso que Humberto de Campos Espírito, na psicografia de Chico, no livro Boa Nova, diz assim, o remédio de Deus é o tempo. Que Ele sabe que a nossa estrutura psicológica, ou seja, o espírito que somos, cuja condição de fatalidade evolutiva é ser bom, é ser feliz, etc., todas as virtudes
efetivamente exponenciadas no ser, que é o Deus que Jesus falou-nos, né, a respeito de nós mesmos, o vós sois, na realidade, um dia serão preponderantes na criatura. Não dá, e Deus sabe disso, não dá para a gente lutar contra a lógica de nós mesmos. Não é? Nós vamos ser bons. A gente vai dizer, mas eu não quero, mas vai. Mas vou demorar para ser, mas vai. Ponto. É fatalidade evolutiva. Por isso que, quando falamos em caridade, ela não é uma coisa para A, para B ou para C. Caridade é uma postura. E se não exercitar com quem nos trouxe, por um processo, às vezes até mesmo de equívoco, não é verdade? Mas nos trouxe, fica uma coisa pelo meio caminho, né? Não tem consistência. Não faz sentido? Não tem consistência. Então, esses são os aspectos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. E em relação o que envolve, então, a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. E existem formas de nós honrarmos os pais, cercando-os de cuidados, mesmo na ignorância deles. Não é verdade? A ignorância no sentido do desconhecimento, do respeito ao semelhante, porque por vezes, na rudeza do coração, não se respeitam a si próprios. Por isso que projetam isso de uma maneira, às vezes, até mesmo agressiva, cercando-os de cuidados. E para os necessitados, evidentemente, manter-lhes o necessário para viver. Oferecendo-lhes amor, conforto, carinho, fazendo com que se sintam úteis, sem nunca sobrecarregá-los, guardando-lhes as melhores situações e transmitindo aos mais novos a importância dos mais velhos. E às vezes a gente vê com admiração as atitudes de determinadas populações em alguns países que têm para aqueles mais experientes, com mais idade, uma reverência. E a falta de cultura em outras situações, em outros agrupamentos, não importa a citação de A, de B, de C, mas a gente constata isso, não é? Coloca o indivíduo com uma idade mais avançada como imprestável, por vezes colocando-os, despejando-os literalmente nos chamados depósitos de gente, que às vezes tem um certo tato, um certo quê de elegância, mas ainda é um depósito de gente onde se esquece dessas criaturas que foram para nós exatamente a porta de reentrada no planeta. Claro que cada um sabe onde é que o sapato aperta, né? Mas por mais equivocados que estejam, estiveram ou que ainda estão, ou na enfermidade, lembremos-nos, né, da valorização da experiência dessas criaturas que nos trouxeram até aqui. Quando hoje nós temos, não é, os smartphones, etc., isso é coisa de ultrapassada no plano espiritual, não é verdade? Se a gente pegar o nosso lar, eles já tinham tecnologia lá que ele não tem hoje, em 1944. Um deles é o aeróbis, por exemplo, né? Celular, coisa para... depende da dimensão que estiver, coisa do passado. Mas, se nós formos analisar os recursos que temos hoje, quem é que deu a sustentação, o alicerce para estarmos onde estamos com os recursos que temos? Quem foi? Senão essas criaturas que, não é, se sacrificaram para nos proporcionar situações melhores, não a situação infantil, da infantilização do adulto para com a criança, né? E, em vez de educá-lo, faz a transferência para a escola, que não educa, intelectualiza, o professor ajuda na educação, mas não é a obrigação dele, e aí se posiciona na condição de ser amiguinho do filho da filha, não é? Obviamente, o amiguinho da rua, onde o sim não é sim e o não não é não.
Obviamente, nós acabamos distorcendo o processo diante da relação. Do tipo, o meu filho, minha filha não vai passar pelo que eu passei. Ótimo, mas também precisa saber que tudo tem um custo e que a vida nunca vai dizer sim o tempo todo. Não é fato? Por isso que a gente, quando ouvia, até porque dizer não é uma coisa complicada, não é verdade? Quando a gente ouvia não, a gente também não gostava. Mas o não, quando nós estávamos lá nos divertindo, por exemplo, seja de que maneira for, e os pais, ou o pai ou a mãe, dizem assim, desliga isso, ou sai da rua, vem aqui para estudar. Era complicado, não? Sabe, você estava na hora mais interessante de lazer e de repente tinha que abandonar tudo, desligar, ou fosse isto ou fosse aquilo, para estudar. Se eles não tivessem feito isso, não é verdade? Estamos dando um exemplo, né? Mas muitas vezes outras situações, às vezes não tão assim, tão sutis, mas de maneira mais despreparada na paternidade ou na maternidade, tomavam atitudes que não eram convenientes. Mas, enfim, chegamos até aqui porque houve um sacrifício dessas criaturas que hoje estão com uma idade mais avançada. Agora, existe também, obviamente, aqueles que não cumprem os seus deveres para com os filhos. Por quê? Porque, como dissemos logo a princípio, somos espíritos em estágio evolutivo, criaturas que estão em aprendizado. Isso não é para suavizar a responsabilidade, mas isso é para encarar a realidade. Somos essas criaturas. Então, temos atitudes, posicionamentos equivocados na vida. De nós para com os outros, dos outros para conosco. Por isso que no planeta não dá para você, nós saímos acusando A, B ou C. Por quê? Porque temos um nível evolutivo que se assemelha, não é igual, que se assemelha. Então não dá para meter o dedo nas outras pessoas, apontar no indicador, sem olhar que os outros três estão voltados para nós. Porque somos criaturas neste estágio. E, obviamente, cometemos os equívocos, né, de baixo para cima, de cima para baixo e assim sucessivamente. Óbvio, não vai competir então aos filhos censurá-los, porque às vezes até tinham pedido para merecer aqueles que fossem quais se mostrem. Não é verdade? Porque às vezes o professor não era aquele que a gente sonhava, mas é aquele que a gente precisava. Porque nada é por acaso. A gente não reencarnou por acidente na casa de A, de B, de C. E a grama do vizinho e a galinha dele sempre serão ela sempre será a mais gorda e a grama sempre será a mais verde. E quando a gente vai em determinados locais, em determinada fase da existência, quando nós questionamos o mundo, até a nós mesmos, e aí, inclusive, a gente não sabe se é gente, se é salsicha, se está indo, se está voltando e coisas do gênero, porque há uma influência gigantesca no período da adolescência, óbvio, né? Imagina um espírito com a personalidade anterior recebendo uma informação completamente nova, uma educação nova, uma influência do inconsciente coletivo novo, né? Se desligando daquilo que era para ser alguma coisa diferente daquilo que foi, né? Não é uma coisa tão simples. Então, fora todo o processo de interferência orgânica do ser nele mesmo. Então, imagina, nessa revolução, sempre pode acontecer, sempre não, mas pode acontecer de na casa de A, de B, de C, aquilo sim é que são pais, aquilo sim é que é viver em harmonia, etc. Vai comer 1 quilo de sal com eles. E 1 quilo de sal para você comer demora, que é uma coisa. Né? Até porque é hipertensivo, cada vez a gente usa menos. Então aquilo rende, que é uma coisa. Não é verdade? É essa relação. E quem é que poderá nos afirmar, se não nós questionarmos a nós mesmos, se a gente não precisava de um professor mais exigente, de uma professora ou de professores mais exigentes? Não é verdade? Que de repente bloqueasse certos anseios que poderiam nos comprometer ainda mais ou manter níveis de comprometimento.
Esse é o ponto. Não é aquilo que a gente às vezes quer, mas é aquilo que a gente precisa. Não é assim? A divindade não faz isso conosco? Não é claro? A gente pede determinada coisa e às vezes não recebe. Mas por quê? Porque o Senhor da vida não nos ama? Seria ridículo pensar dessa maneira. É porque nós estamos verdes na relação com aquilo que está sendo pedido e que pode, inclusive, nos comprometer ainda mais. Bom, mas esses que não cumprem, então, com os deveres, a lei da caridade continua determinando que a gente pague o mal com o bem. Não é? Então, o evangelho não é discurso. O evangelho é aplicação. E a aplicação, como diz Lacordaire, com o próximo mais próximo. Não é? Então, não adianta discursar. Outro aspecto, indulgência para com as imperfeições, a gente não precisa delas para conosco. Não precisamos da indulgência do outro para com as nossas imperfeições. Outro aspecto, não falar mal do próximo, conforme, não é? A teoria freudiana. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço o Pedro. Porque o Pedro se projeta em Paulo. Não é verdade? Quando a gente está falando, se isto é uma realidade, numa relação fora da relação próxima, imaginemos na relação de proximidade. Quando falamos de A, estamos, na verdade, falando daquilo que somos, nos apresentando em relação àquilo que somos. Até porque, de novo, alguma coisa ali mal resolvida aqui é simples. Quantos egos estão inseridos em nós? A gente sempre costuma usar este exemplo. Quando você está na I-95 ou na Turnpike, o indivíduo te fecha e, além de te fechar, sai fazendo gestos a seu respeito. Quer dizer, ele está errado e, além de estar errado, ele ainda toma uma atitude completamente deseducada em relação a você. Não é? O que fazer? Se ele está com o lixo dele, eu não preciso dividir. Mas aquele viking que, de repente, brota ao abaixar o vidro, se é que a gente não... Né, o cuidado já começa aí. Nem abaixe o vidro. Ouça, não o que eu estou dizendo, mas o que as estatísticas mostram. Não abaixe o vidro. 30% da população americana anda armada. Ok? Você tem uma arma para cada habitante aqui. 30% anda armada. De 0 a 100, 30% de chance é absurdamente alta. Não é? De pegar um indivíduo doente, armado, por uma questão que você pode solucionar deixando que o lixo dele vá com ele. Não há necessidade de dividir para levá-lo para casa. Então veja, essa questão de quando a gente fala do outro, principalmente esse outro, que é o próximo, é exatamente espalhar o nosso lixo para as pessoas e, de repente, desestimulá-las em relação, por vezes, à própria existência. Tem que se tomar cuidado ou não? Por isso que André Luiz, na mensagem que se chama A Língua, através da psicografia de Chico, você encontra, se colocar lá na internet a língua, ele diz assim, Deus é tão bom que a língua, sendo um músculo, apesar da movimentação constante dela, ela não ganha volume. Você já imaginou? Quando você tocar, era o Croner do Kiss, não era não? Da banda? Com aquele linguão. Não, não era, mas parece. Esse é o aspecto. Olha como Deus é bom, né? Como a sabedoria é infinita em favor da criatura, o amor dele em nosso favor. Outro aspecto, né? Perdoar os agravos. Todo mundo precisa de perdão. É o exercício do perdão. E amar, não recomenda Jesus até os inimigos? Até os inimigos. Então,
também tem para o inverso, para os ingratos. Obviamente, se nada é por acaso, não significa uma situação de que se eu fiz assim, vou pagar, porque o processo não é de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Não é ação e reação, é causa e efeito, o que é diferente. Eu sou o elemento causador. Então, como elemento causador que eu sou, eu causo um desequilíbrio, mas eu, como sou um indivíduo na constância, né, sou um indivíduo que continua, eu vou fazendo o quê? Um trabalho de compensação. Se fosse ação e reação, aquilo que eu fiz vai voltar no mesmo grau e intensidade, o que não é. Então, na realidade, estes aspectos, por vezes, de atitudes dessa natureza, podemos experimentar em outros tipos de situações, outros tipos de relacionamento, outro tipo de condição, não é? Onde estávamos com a certeza e, de repente, isto acaba acontecendo. Porque, na realidade, aquilo que nós damos para o outro, de uma maneira ou de outra, não é? Nós estamos construindo para nós mesmos. E se não, como elementos causadores, não revertemos este processo, acabamos experienciando o objetivo das atitudes, dos pensamentos, das ações, às quais nós continuamos focados. Parece justo, não? Parece justo, não é verdade? Vou dar um exemplo para ficar simples. Se eu sou um indivíduo preconceituoso, seja em relação à cor, crença ou religião, aliás, a nacionalidade, seja a condição que for. Se eu sou preconceituoso, a base do preconceito é ódio. É como base. Se o amor liberta, o ódio aprisiona. Eu mantendo esta estrutura, diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, cuidado, porque aí ele trata do aspecto da sexualidade. Ele diz, cuidado com o teu preconceito. Porque o teu preconceito, lembre-se da base, fará você experienciar o alvo daquilo que você é preconceituoso ou preconceituosa. Para quê? Para que você aprenda a respeitar. Para que você se sinta no local. Para aprender a respeitar. É justo. Mas como elemento causador, tendo consciência de aspectos dessa natureza, eu posso ir alterando essas situações, né? Mas, se não, mantido um posicionamento, posso experienciar. Para quem? Para o meu benefício. Se sou um indivíduo que trato o meu semelhante do sexo feminino com desprezo, como objeto de utilização, estarei me comprometendo numa condição de que possa experienciar uma condição desta, né, feminina, para poder valorizar aquilo que eu tenho como foco central de desvalorização. Com aspectos, claro, que a lei, como dissemos, não é um processo newtoniano, mas é algo que tem a lógica para a própria criatura. Por isso, a necessidade de abrirmos-nos. Evangelho é transformação do ser. Não vê em Jesus aqui, e ele diz, quando ele fala para Pedro, que Pedro, quando está lá no Boa Nova, também já é indicado aqui de Humberto de Campos Espírito, que Pedro diz assim, mas Senhor, no final de um dia à tarde, noto que o Senhor, depois de curar tantas pessoas, abrir os olhos aos cegos, levantar paralíticos, etc., o Senhor mostra um semblante. Claro que o Humberto de Campos é muito poeta nas suas colocações, apesar de ser um contista. Né? Mas é um aspecto meio poético a respeito de Jesus. Ele diz assim, nota que o Senhor não está com um semblante completamente feliz. E ele diz a Pedro, é porque, Pedro, eu não vim curar corpos, eu vim curar o espírito. E o que cura o espírito é educação, é exercício de amor, é exercício do bem, é exercício do respeito. Em síntese, é o exercício da caridade, é o que cura o espírito. Claro, todos os outros aspectos que são inseridos para a educação dele fazem parte, mas esses são
Né? Exatamente essa é a proposta de Jesus como educador. Tanto é que ele aceitou, o único título que ele aceitou foi de mestre. Não é verdade? Foi de mestre. Então é fantástico entender que ele não veio para resolver os probleminhas imediatos que nós criamos em nós mesmos, mas ele veio para dar direcionamento, norte, luz, ser farol para a criatura, e nós, por nossa vez, ele contando conosco, porque ele conta conosco, nós nos transformamos, apesar da iluminação ainda não ser nada daquilo, nos transformamos em luzes que ele utilize em favor dos nossos irmãos. Até porque não é só receber, mas fazer o processo de circular, daquilo que nós recebemos passar para outro, para que a coisa possa tomar maior envergadura. E para aqueles, então, que são os chamados bons filhos, não, meu reino não é desse mundo. Claro que não é nada disso de relação, de ter que sair daqui para viver num céu paradisíaco, etc., porque você foi bonzinho. Ora, bonzinho é um malzinho mal, bem arrumadinho. O fato mas não é verdade? Esta relação deste reino é a capacitação da criatura nela mesma. Ser feliz sem ter ligação, dependência de situações, posições e coisas. Né? Ser feliz procurando se conhecer e servindo a si mesmo através do semelhante, que sempre será a nossa ponte para com Deus. Não é ser alegre em alguns instantes, é cultivar esse processo em nós, essa condição, aquele que está nessa posição deste reino que não é deste mundo, porque não está amarrado nas circunstâncias do planeta, não está amarrado no corpo, é o ser, não é o estar. Porque tem muita gente no estar assim, estar assado, que é infeliz. E muita gente que não está assim assado em aspectos, não é, gloriosos e que mantém esta condição deste reino maravilhoso que é o exercício nela mesma através do bem, através do autoconhecimento. Amplia-se a capacidade do indivíduo, da questão da família, que vai para esta situação ensinada por Jesus. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Você vê que o próprio pintinho ficou de lado. Mas essa é uma realidade, é ampliando esses conceitos, porque a nossa família é universal. Por isso que quando acontece aquela passagem que a gente trouxe aqui de Jesus, que vem a mãe e os irmãos, sabendo disso vieram seus parentes, a gente colocou ela na íntegra, para se apoderarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito. Perdeu o espírito na época de Jesus, é um linguajar de perder o juízo. O indivíduo estava literalmente com a condição da razão obliterada, porque o que ele fazia, o que ele dizia, etc., era um choque cultural tremendo. Então achavam que ele tinha problemas de natureza mental. E aí eles vão até lá e, entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo, chamaram Jesus, né? Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Jesus nunca faltou com a responsabilidade filial, nem tampouco com o respeito aos seus genitores. Tanto é que trabalhou e aprendeu a profissão do pai, que era carpinteiro e trabalhava com o pai, e com a mãe, quando está pendurado na cruz, ainda pede para João cuidar dela, que já enviuvara do seu pai José, quando lhe diz: filho, aí está a tua mãe, mãe, aí está o teu filho. Ou seja, está pendurado na cruz. Imagina que você ainda está pensando nas pessoas próximas. Olha a valorização dos pais, né? Na figura da mãe. Olha a maravilha do momento. A valorização dos pais na figura da mãe, uma vez que o pai não mais estava, o carinho e o cuidado, e em relação às pessoas. Eles não sabem o que fazem. Imagina se fosse a gente pendurado na cruz. No mínimo. E aí acontece, então eles responderam: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe, os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, irmã e minha mãe.
Não é fantástico? Então, essa conotação da parentela corporal e parentela espiritual toma conotações completamente diferentes e amplas em relação a isso. Porque os laços de sangue não criam forçosamente as ligações entre os espíritos, não é verdade? Você vê no mundo animal isso. A gente viu lá uma galinha cuidando de um cachorro, mas a gente vê cachorro cuidando de gato. Uma cadela, de repente, dando da amamentação para gato. E a gente vê o quê? Que é maior amor do que o processo da adotivo? Simples. Né? Eu tenho uma família, tem alguns adotados, então eu tenho um primo adotado que é impressionante. Ele é a cara da minha tia e do meu tio e foi adotado porque era um bebê abandonado no hospital, onde a minha tia era enfermeira. Impressionante, é impressionante. Ou seja, não é necessariamente o sangue, sim o amor da criatura, que cuida. Os que encarnam uma família, sobretudo como parentes próximos, são por vezes espíritos simpáticos ligados por relações anteriores. E também pode acontecer de serem completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Então aí você já deve ter pensado, é o meu caso. Bem que eu sabia que eu não era daquela família. Ora, uma vez espírita consciente, a gente sabe que os maus se melhoram em contato com os bons. Então vai ver que você é o missionário, a missionária que foi colocada lá para salvar todo mundo. Olha que beleza, não é assim? Porque geralmente é assim que muita gente pensa. Né? Quando vai principalmente para a casa espírita, diz assim, nossa, quem devia estar aqui ouvindo a palestra, assistindo essa aula, era fulano Betano. Não era, não. É a própria que tem que estar ali, não é verdade? Para fazer esse trabalho de resgate. Assim, até porque, às vezes, assim, nossa, em casa são todos perturbados. Que ótimo que são todos perturbados, porque a gente já tem condição de exercitar a caridade em casa. Não é verdade? Olha como Deus sabe o que faz. É fantástico, é fantástico. É evidente que nem sempre, se a gente fizer uma comparação e trouxermos aqui, pelos laços corporais, são laços sanguíneos, são frágeis como a matéria. Simples. E o que vai acontecer? Possibilidades aí de simpáticos e antipáticos numa situação. Não dissemos a princípio, não é? Se a gente, nós somos antagônicos, esse antagonismo é que prende. A gente tem que amar. Não é? Amar, dentro das possibilidades, não é? É aquela história, às vezes, meio difícil de assimilar, né? Quando o indivíduo chega, geralmente para a mulher, porque a mulher é instintivo, a condição da maternidade e, óbvio, né? Da união, família, união. Isso é um valor assim impressionante. A mulher tem isso como um instinto. Tanto é que vem do processo da evolução do princípio inteligente para a condição hominal. A leoa que lambe a cria vai ser a mãe que vai acalentar o filho. Não é no processo evolutivo do ser. Então, o instinto é poderoso na criatura. Então, às vezes, é o indivíduo que quer abrir mão da relação. Mas, não, eu vou embora. Não vá, vou embora. Não vá. Aí não dá para amarrar no pé da mesa, o miserável. Né? E aí, não vá. Diz, não, mas eu vou. Então, vá! Na próxima existência, eu volto como sua sogra. Pronto! Aí você vê como é que vai ser boa. Aí, agora você vai, para você ver se vai. Né? Mas essas situações são as situações, né, onde há aquele antagonismo, e isso é o que prende. Isso é o que prende. Quem ama, liberta. Quem ama, liberta. Respeita. Claro, não há uma condição de não lutar pela união, pela lógica, pelo bom senso. Não é desprezar, abrir mão, porque isso é outro extremo, é o desequilíbrio da criatura. Não é nada disso, mas não é aquela condição, não é? E tem que manter. Às vezes você vê, nossa, a criatura veio de uma família que assim são espíritos todos amigos, às vezes está todo mundo obsidiado um pelo outro. É um processo de fascinação de um pelo outro. Então fica todo mundo grudado. Onde vai um, tem que ir todo mundo. É uma coisa impressionante, não consegue desgrudar. Aí não tem relacionamento que dá certo. Não tem. Porque se a moça quer casar, nunca vai encontrar alguém que não se encaixe integralmente. Eu conheço uma família
Eu tive a oportunidade de conhecer uma família que é impressionante. As moças não puderam se casar, não todas as moças não puderam se casar. Por quê? Porque nunca alguém ia se encaixar daquela maneira, porque era um processo obsessivo, fascinante, de um para com o outro. Então, não entra ninguém no circuito, que não seja as criaturas, claro, espiritualmente estão o quê? Estão se acertando. Não é? Chega agora como mãe, pai, filho, etc., filha e coisa do gênero, para dar uma acertada na situação, para esse desvinculamento começar a acontecer gradativamente. De novo, Deus não nos impõe nada, é um processo gradativo, sutil para a criatura. Aí sim, quando nós temos, pelos laços espirituais, dentro do equilíbrio adequado, a simpatia e comunhão de ideias, não é todo mundo pensando igual. Aonde há mais pureza, a pureza nesse processo vai se purificando, vai se sutilizando e vai se perpetuando e vai se ampliando. Que a família vai passando dos laços consanguíneos, dos laços parentais, para aquilo que Jesus nos ensinou. Esses aspectos, então, não é todo mundo tem que torcer para o mesmo time, não é nada disso, porque isso é doença. O fato é, existem situações contrapontos, mas na grande maioria das vezes há um consenso. Mas as pessoas, nós somos espíritos, nós somos individualidades, nós somos semelhantes, nós somos iguais. Então ninguém vai encontrar o mesmo tipo de posicionamento sobre todos os aspectos, o que seria enfermiço. Então, na realidade, a proximidade, há um consenso, é mais fácil. E aí, evidentemente, a durabilidade antes, durante e, obviamente, após a existência de natureza física, porque elas se perpetuam. Pegando o nosso lar, lá nós vamos ver a família de Lísias, onde encontramos lá Dona Laura, Lísias como filho, e Ricardo, que é o chamado chefe da família, que já estava recém-reencarnado. Mas você vê a durabilidade da relação, onde eles estavam numa família constituída no planeta, desencarnaram, etc., à medida que o tempo foi passando, e se reúnem numa família no plano espiritual com uma estrutura de similaridade à nossa, obviamente, porque a natureza não dá saltos, a evolução é gradativa. Então, esse é o investimento nosso, de nós para conosco. Eu tenho um amigo que é um expositor na doutrina também, que ele tinha um problema de relacionamento com o pai muito sério, porque fora abandonado quando criança. O pai literalmente abandona a família como um todo, e como criança, tanto ele quanto os irmãos, era raro às vezes ter um tomate à mesa para comer no almoço, porque a dificuldade os visitou com muita regularidade. Então ele disse, o ódio que eu tinha para com o meu pai era imenso, até conhecer aquela que seria minha futura esposa, que disse para mim, você precisa perdoar o seu pai, porque eu não posso ter o pai do meu filho com ódio do pai dele. Fantástico esse posicionamento, que é uma realidade. Mas meu pai reencarnou, desencarnou. Ore por ele. Não é verdade? Ore por ele. Não é ou por ela ou por eles. Mas eles me abandonaram. Ore por eles. Para que a gente fortaleça-os na condição e se fortaleça para que não sejamos nós um dia a abandonar quem quer que seja. Porque mantendo a estrutura de que fui abandonado, de que foram assim ou foram assado, daquele jeito que eu estou alimentando em mim esta mesma condição, uma condição de similaridade. E poderei, pela fragilidade que o ser humano poderei repetir da mesma ou de maneira semelhante àquela condição que eu estou condenando. Por isso a lembrança de Emmanuel. Cuidado com aquilo que a gente foca, seja no preconceito, seja na condição da condenação, porque nós somos frágeis e nunca sabemos quando a fragilidade pode nos atuar de maneira semelhante. Por isso, o investimento em nós, no autoconhecimento, e o investimento na valorização das criaturas, estejam elas na condição que estiveram, que estejam equivocadas ou não, presentes ou não, oremos com gratidão
a Deus e a eles que foram essas criaturas, ou são ainda, se estiverem presentes, importantes para a nossa presente jornada no planeta. Até porque a família foi uma conquista do espírito. A família levou o nome da mãe para dentro de casa e também, obviamente, do pai. E, obviamente, dentro do lar, a mãe e os pais levaram o quê? Amor e paz. E é o que realmente nós precisamos, não de pouca paz, mas de muita paz.